Olá, e nesta edição do Com a Palavra a gente vai tratar de um tema, além de, obviamente, política, que é o tema central, né, é a espinha dorsal desse seu espaço de debates, política, ideias aqui no Com a Palavra, que é política. Vamos tratar também de um outro assunto muito interessante, muito instigante, sobre o qual tenho certeza a maioria da audiência, se não toda a audiência, gosta de falar, que é ciência, tecnologia e, em especial, sob esse viés, que é o seguinte, o crescimento, a melhoria de atenção para este segmento tão importante para o desenvolvimento em todos os sentidos, a começar pelo desenvolvimento social, né, do país, principalmente, e do mundo, como a gente está vendo. Para isto, temos o imenso prazer de receber, nesta edição, aqui nos estúdios do ACTA, ele que foi professor, foi secretário de Educação, é uma referência nessa área, basta dizer, sem desmerecer a atual, o presidente da FAPEAL, a Fundação de Amparo e Apoio, Pesquisa, Incentivo à Pesquisa do Estado de Alagoas e, se não fosse demais, coordenador também da Câmara de Fomento e Incentivo à Pesquisa do Consórcio Nordeste de Governadores, professor Fábio Guedes. Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe Farias. É uma satisfação estar aqui com você novamente, depois de um longo tempo de não nos vermos, não é? E sempre uma satisfação estar diante de você, dos microfones. Prazer é nosso, muito obrigado pelas palavras. E como a gente sempre coloca, né, tem sempre aquele viés também de contextualização, de factualidade. A gente sempre costuma ter ainda mais, como se não fosse bastante, trazer aqui entrevistados graduados, entrevistados que sempre tenham o que falar, o que trazer para você. A gente sempre tem essa preocupação a mais, ou seja, de trazer algo que seja de imediato, seja factual. E qual é esse factual? Hoje, no dia em que está sendo gravado este programa do Com a Palavra, dia 20 de agosto de 2023, o professor Fábio Guedes teve um artigo dele publicado em página inteira pelo jornal Folha de São Paulo, em que ele faz aí as projeções otimistas, e que nos deixou muito otimistas em ler também projeções sobre a perspectiva de melhoria do fomento via verbas públicas, via financiamento do governo federal para a área de ciência e tecnologia. Aí eu começo justamente perguntando e até inquirindo sobre isso. A perspectiva de aquilo que o senhor comentou se confirmar mesmo, aí só para contextualizar todo mundo, em linhas gerais, como é que foi? Bem, Felipe, na verdade há, de fato, uma perspectiva muito favorável para a ciência brasileira, em razão de termos um governo que enxerga a ciência, a educação e a cultura como áreas que são fundamentais para a formação do povo brasileiro. A cultura é aquilo que simboliza tudo que a sociedade reúne de mais expressivo, né, da sua capacidade de se expressar, né? Seja ela através da música, seja ela através das artes, seja ela através do teatro, seja ela através de vários fenômenos em que a sociedade ela busca, não é, se comunicar através do acúmulo de conhecimento cultural com a sua identificação naquele momento. Educação é a base da sociedade, é onde você forma o indivíduo para que ele alcance seu potencial, o potencial de contribuir com a sociedade. E ciência é a forma como você interpreta e compreende os fenômenos da natureza ou da sociedade e, a partir disso, dessa compreensão desses fenômenos, identificar os problemas e tentar encaminhar as soluções da melhor maneira possível. Então, a educação, cultura e ciência fazem parte da formação de um povo brasileiro. E o governo que assumiu em janeiro de 2023, ele tem a compreensão que essas três áreas são fundamentais. Então, por isso que a perspectiva é muito favorável do ponto de vista do fomento, ou seja, do investimento nessas três áreas. Um dos aspectos que o senhor destacou nesse artigo
para o jornal Folha de São Paulo foi, primeiro, aí, o aumento no volume, o aumento numérico no volume de verbas, que realmente foi significativo e não poderia deixar de ser, depois de a gente ter tido um governo notadamente negacionista para com a ciência, e um outro aspecto que nos chamou uma atenção também, que é justamente essa perspectiva mais otimista, de não haver o chamado contingenciamento, ou seja, não se tirar recursos dessa área para outras. É até uma questão com a qual o governo tem que lidar politicamente, porque às vezes pode-se dizer, não, outra área é mais importante, relega essa, mas essa é importante sim. Há a perspectiva de não haver contingenciamento mesmo nos recursos federais para ciência e tecnologia. Felipe, é bom que o seu telespectador conheça um pouco quais são as fontes de financiamento da ciência brasileira. Então são duas, basicamente. Uma é aquela que vem de receitas, tributos, impostos que a população paga. E esses impostos e tributos aparecem no orçamento público da União. E esse orçamento ele vai prestigiar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E dentro do Ministério você tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é uma agência federal que realiza editais públicos para financiar pesquisadores, estudantes e os programas de ciência, tecnologia e inovação. A outra fonte é o que nós chamamos de Fundeb da ciência brasileira. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A contribuição do fundo, ou seja, o que alimenta o fundo de recursos, são atividades econômicas, não são impostos. São contribuições da dinâmica econômica, por exemplo, royalties de petróleo. É uma contribuição econômica que vai alimentando o fundo. Royalties de atividades relacionadas às telecomunicações. Então, você tem vários fundos, né, setoriais que alimentam o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, quando o governo ele contingencia o orçamento público, ou seja, diz o seguinte, daquele orçamento que foi aprovado lá atrás no Congresso Nacional para o ano de 2023, uma parte do orçamento ela não vai ser destinada mais à ciência e tecnologia. Ok. E também estava contingenciando o fundo, que é proibido, porque o fundo ele não é alimentado por receitas tributárias. Então, o que foi que a comunidade científica e acadêmica do Brasil ela conseguiu em 2021? Conseguiu uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados, aprovada pelo Senado Federal. O presidente, então, Bolsonaro, ele vetou a lei e o Congresso derrubou o veto. E essa lei, que é a Lei 177/2021, proíbe o contingenciamento do FNDCT. E ele se dava ainda a liberdade de contingenciar o orçamento do Ministério. Então, ao longo de 2022, o ano passado, ele contingenciou o recurso do Ministério e também, por medida provisória, contrariando a Lei 177/2021, ele começava também a contingenciar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o que é que o governo novo fez? O governo novo fez o seguinte, ele reconheceu a lei, ele obedece à lei, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico foi todo esse ano, recomposto. Então, esse ano, esse fundo ele tem um valor de 9 bilhões de reais para investir em ciência, tecnologia e inovação, 50% disso, e 50% para fazer empréstimos a empresas inovadoras. Do outro lado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também foi recomposto o orçamento, porém, todo o orçamento da União, Felipe, ele ainda está sob a custódia, digamos assim, da lei do teto dos gastos, que impede o crescimento do orçamento, acima da inflação do ano anterior. Então, a discussão hoje sobre o novo arcabouço fiscal é importante, porque o novo arcabouço vai colocar as novas regras. Com essas novas regras, a gente imagina que, pelo menos o orçamento do Ministério poderá ficar mais liberado, porque o do FNDCT, o governo está respeitando a Lei 177/2021. Por isso, o conteúdo desse artigo hoje publicado na Folha de São Paulo. E aí, passando para o setor, para digamos assim, uma concepção mais prática, mas ainda voltada dentro desse setor, dentro do segmento científico, para quem opera a ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, fomento, de uma forma geral,
já é possível ter acesso a esses benefícios ou quando os teria? Porque a gente sabe que tem um processo, tem uma série de protocolos a serem cumpridos, como, por exemplo, a apresentação dos projetos, a aprovação pelas instituições de fomento, né? Quando é que o pesquisador, quando é que a pessoa que faz a pesquisa poderia ter acesso prático a esse benefício? Dá para fazer uma previsão? Bem, Felipe, acredito que 2023 é um ano de ajuste. Então, de fato, as políticas vão ser destravadas em 2024, por uma razão básica. Todo o FNDCT destinado do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a parte de 50% destinada a fundo perdido para financiar projetos de pesquisa, eles estão sendo honrados em 2023 com os contratos que foram feitos, né, anteriormente. Ok? Então, nós vamos ter um volume maior de recursos apenas em 2024. Então, a gente imagina que em torno de 70% a 80% do fundo já está comprometido. Do ponto de vista do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente acredita que, após essa discussão na Câmara dos Deputados, que vai acontecer essa semana, basicamente, sobre o novo arcabouço fiscal, os recursos comecem a ser colocados à disposição dentro do orçamento do Ministério a partir de setembro, outubro. Porém, setembro, outubro, já estamos nos aproximando do final do ano, o que significa dizer que está muito apertado o tempo para que a gente possa ter a execução de programas e o lançamento de editais importantes. Então, a perspectiva é que 2023 seja um momento de ajuste, inclusive o governo federal já lançou uma plataforma de 10 grandes estratégias na área de ciência, tecnologia e inovação, que vai desde o financiamento, né, da mudança, da transição da produção de energia no Brasil para energia mais limpa, passando até mesmo para a conservação de acervos históricos e científicos que temos distribuídos pelo Brasil inteiro através de museus, né? Museus de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, acredito que só a partir de 2024 é que teremos, de fato, recursos no volume adequado para a demanda atual e a demanda acumulada, porque nós sabemos que nos últimos pelo menos 7 anos, desde 2015, que o Brasil vem sofrendo com perda de recursos nessas áreas. Uma decorrência dessa colocação feita aqui pelo presidente da FAPEAL é a seguinte: como ter acesso a esse acervo todo, a essa perspectiva, a esse planejamento. Só que isso eu vou deixar para o próximo bloco, já já. Mas o que será que é feito com essa taxa de bombeiros? Bombeiros da Emergência, boa tarde. Nesse exato momento, mulheres e homens do Corpo de Bombeiros estão de prontidão para atuarem onde houver vida em perigo. Sua contribuição com a taxa de bombeiro é revertida integralmente para a eficiência desse serviço. Agora eu entendi. Faça sua parte e pague sua taxa de bombeiro. Sempre que precisar, você pode contar com o Corpo de Bombeiros. Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica, vamos contar como é feita a manutenção dos imóveis do patrimônio histórico nas áreas de desocupação e monitoramento. Atualmente, 20 imóveis possuem alvará para a realização das obras e metade delas estão em andamento. Profissionais especializados fazem esse trabalho, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Antes do início de cada obra, os imóveis são detalhadamente analisados e os especialistas também definem os planos de escoramento e recuperação das fachadas. Detalhes sobre esses imóveis estão sendo catalogados, junto com registros feitos com escaneamento a laser e informações históricas. Outras ações serão definidas com a participação da sociedade e comunidade acadêmica. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas.
E a gente volta com este segundo bloco aqui do Com a Palavra, desta edição do Com a Palavra, tendo o prazer de receber aqui o presidente da FAPEAL, coordenador da Câmara de Fomento e Pesquisa do Consórcio Nordeste de Governadores e ex-secretário aqui de Educação de Alagoas, fora outros títulos de relevância também, falando desse assunto, como eu coloquei aqui no começo. É um assunto que chama muito a nossa atenção, a minha particularmente, ciência, tecnologia, fomento, desenvolvimento dessa área que é importante para todo o mundo, para todos os âmbitos, né? E, em especial, para o desenvolvimento. A gente está falando em desenvolvimento, melhoria do padrão de vida, e isso passa, sim, pela ciência e tecnologia. Daqui a pouco a gente aborda um pouquinho mais sobre isso, porém, antes, vou resgatar um assunto que deixei pendente aqui do primeiro bloco, quando o presidente da FAPEAL colocou aqui para a gente aquelas diretrizes que o governo federal tem, né, para a aplicação desses recursos efetivamente. E aí eu colocaria na prática onde ter acesso a isso. Já está definido em alguma página oficial do governo federal? Na página do governo federal, o nosso telespectador, que está interessado em conhecer quais são os programas, você tem, tanto no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem uma página até muito rica em informações, e também tem no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cnpq.br. Então lá tem todos os editais, todos os programas, não é? Eu acredito que as 10 diretrizes, elas estejam no site da FINEP, que é a financiadora de projetos de pesquisa, que é outra agência federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então nós temos 2 agências vinculadas ao Ministério, é o CNPq e a FINEP. Por que a FINEP? Porque a FINEP ela é a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, na FINEP é onde você tem as grandes estratégias nacionais de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. O CNPq é o financiamento à ciência, basicamente. É o recurso para o pesquisador, a bolsa dele, é o recurso para a pesquisa e o projeto de pesquisa dele, do grupo de pesquisa dele, é também o recurso para a iniciação científica de jovens, tanto no ensino médio, como especialmente no ensino superior. Então, o CNPq é o responsável por colocar o recurso direto no pesquisador, na mão dele, no projeto que ele está desenvolvendo. E agora também, até num tonzinho de provocação, com todo respeito, para até estimulá-lo a colocar a defesa dessa área, que é uma questão, até para mim mesmo, pessoalmente, muito pertinente, que é o seguinte: quando, se é que não já teria, ou quando você acha que... Eu imagino que não ainda em toda a amplitude, mas... quando a população, o povo brasileiro, o senhor acha que teria a concepção da real importância do que é ciência e tecnologia? Aí, para reforçar a pergunta, a gente viu a importância disso na pandemia, viu até o antagonismo com o negacionismo da época, muita gente percebeu, muita gente não percebeu, e tem outras várias situações. Então a gente vai estudar para quê? Sem desmerecer, viu? Vai jogar alguma coisa, vai cantar alguma coisa que ganha mais dinheiro. Ciência, claro. Estudar, não. Claro. Quando você acha Fábio Guedes e também com essas credenciais, tanto o cidadão quanto o detentor dessas credenciais acha que o povo vai assimilar o que é ciência, a importância de ciência e tecnologia para si, para o seu desenvolvimento? Essa pergunta é fantástica, Felipe, porque você vai mostrar ao cidadão por que a ciência é importante. Vou dar um exemplo. Se qualquer cidadão brasileiro tiver a oportunidade de viajar para fora do país, tá? E encontrar um sorriso bonito, um sorriso com os dentes adequados, né? Sem problemas de cáries, de manchas, sem nada, pode observar, é um brasileiro. Por quê? Porque no Brasil, a área de odontologia e tratamento, né, dentário e com política pública foi uma das áreas que mais avançou no mundo. Então, antes, por exemplo, na época dos meus avós, era comum você encontrar pessoas desdentadas, usando próteses, chapas, né? A gente chamava de chapa.
Hoje está cada vez mais raro. Você via muitas e muitas crianças com cáries. Hoje está cada vez mais raro. Por quê? Porque a ciência e o tratamento odontológico, inclusive com o uso de flúor na água, combate, né, certas deficiências, né, da formação do indivíduo, sobretudo na arcada dentária. Outra coisa importante, se nós somos hoje um país que não temos grandes problemas no fornecimento de energia, porque até a década de 70, por exemplo, muita gente não pode se lembrar, mas até a década de 70, 80, boa parte dos lares brasileiros usava o quê? Candeeiro e carvão. Para poder fazer a cocção da comida e iluminar os lares. Hoje, não é muitíssimo difícil você encontrar uma residência que não tem um ponto de energia, de luz. O que é isso? A nossa ciência da engenharia. Nós conseguimos saltar uma grande lacuna que nós tínhamos, que era a produção de energia, que era baseada no carvão vegetal e no carvão mineral e óleo, para uma das estruturas de produção de energia mais limpa do mundo, com base na hidrelétrica. Outra coisa importante que o cidadão comum precisa conhecer. Na produção agrícola, né, nós tínhamos regiões do Brasil que antes não serviam para praticamente nada, que eram cerrados, né, tabuleiros. Então, a produção agrícola avançou extraordinariamente, porque a pesquisa em 3 grandes universidades brasileiras, Universidade de Viçosa, Exalc, Piracicaba, e a contribuição da Embrapa permitiu que o Brasil hoje, né, tenha uma produção de alimentos que é muitíssimo superior, inclusive, à demanda e à necessidade de alimentar o povo brasileiro. Então, hoje no Brasil, você fala, tem 33 milhões de pessoas que estão em dificuldade e passando fome, não por um problema de produção de alimento, é um problema de distribuição de alimento e acesso à renda para comprar alimento, é outra coisa. Mas a produção de alimento no Brasil, o Brasil é altamente autossuficiente na produção de alimento. Então vejam que são aspectos que isso dependeu muito de estudo, conhecimento, técnica refinada e uma grande contribuição, mas uma grande contribuição de cientistas e nossas universidades. E a propósito, ainda também desse assunto, eu gosto sempre de citar aqui, comentar, por exemplo, quando o professor falou sobre a questão do sorriso, eu pensei que ele ia mencionar dar esse spoiler, porque eu às vezes menciono isso, que é a questão do seguinte, de quando você vai fazer um tratamento dentário e sente aquela dorzinha, e o alívio que dá a aplicação da anestesia, que tem como elemento base um produto, um item que vem da biodiversidade brasileira. O curare, que era um item usado pelos índios para pescar e como arma biológica. Tinha em ponta de flecha, até no Instituto Histórico, e ainda está lá. E se a pessoa fosse, isso entrasse na corrente sanguínea, a pessoa morria por paralisia, tudo vai paralisando. Só que aí um cientista, um naturalista no século XVIII, século XIX, veio aqui ao Brasil, descobriu isso, Alexander von Humboldt, e aí fez o controle disso. E hoje em dia, de um produto nosso, foi desenvolvida uma substância, a anestesia, pela qual a gente paga royalties, como se diz. Aí mais um exemplo do quanto saber é poder. A gente teve aí recentemente nos cinemas Oppenheimer, que mostrou aí a evolução do que era inicialmente uma arma, mas que hoje tem todo o desdobramento geopolítico também, mas científico, do ponto de vista positivo também. Teve várias outras situações que mostram o quanto a ciência é importante. E trazendo isso para o âmbito geopolítico, a gente tem, além da biodiversidade brasileira, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil tinha há algum tempo, e está reestruturando agora, o melhor ponto de lançamento de foguetes do mundo, que é a base de Alcântara, no Maranhão, porque ela fica exatamente na linha do Equador. As bases de lançamento dos Estados Unidos ficam na Flórida, o mais próximo que eles têm. A base da antiga União Soviética, depois Rússia, fica no Cazaquistão, que também é próximo, o mais próximo que eles têm da linha do Equador. A base da Agência Espacial Europeia fica na Guiana, que é na linha do Equador.
tudo na linha do Equador, porque ali a velocidade da Terra é maior. E, no entanto, o que aconteceu? A base de Alcântara explodiu. E aí eu volto a frisar, a questionar o professor sobre isso. Essa dimensão que o Brasil tem da sua ciência, ele é aliado da sua ciência, das pessoas que fazem ciência ou ainda acham que é um luxo, acham que é algo descartável ou supérfluo? Muito boa questão, Felipe, porque esse é um tema central, porque ele vai e volta do ponto de vista do reconhecimento do papel da ciência no Brasil. Vou dar um exemplo para você, já que você falou em Oppenheimer, do filme que está sucesso de bilheteria. Quando os Estados Unidos lançaram as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e começou uma corrida nuclear, não é? O presidente Eurico Gaspar Dutra chamou pouco mais de 15 cientistas do Brasil e criou o Conselho Nacional de Pesquisa. Para quê? Para entender o que era aquilo naquele momento e que direcionava o mundo para um outro patamar que ninguém conhecia e não tinha detalhes a respeito. Então, o Conselho Nacional de Pesquisa foi a origem do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Então, você criou o CNPq com um propósito criado pelo presidente da República. Chama nossos pesquisadores para poder a gente entender o que está acontecendo no mundo. E aí o Brasil começou a enveredar em pesquisas na área de energia nuclear. E que até hoje nós temos. Nós temos a Agência Espacial Brasileira, nós temos o Conselho Nacional de Energia Nuclear, nós tivemos já acordos, inclusive, com a Alemanha para a produção de energia nuclear. Nós temos uma grande riqueza de urânio aqui na Bahia, que pode ser usado para fins pacíficos, não é? Então, veja só que há momentos em que a ciência ela é convocada, os cientistas brasileiros são convocados, e o último momento em que aconteceu isso foi durante a pandemia da Covid-19, quando nós não tínhamos orientação do governo federal, nós não tínhamos, os cientistas brasileiros não foram convocados pela presidência da República para poder interpretar, compreender e dar o diagnóstico da situação. O que foi feito? Os governadores do Nordeste criaram um comitê científico do Consórcio Nordeste com um representante de cada estado. No caso de Alagoas, o representante era eu. O governador Renan Filho me designou para participar desse comitê científico, que tinha 2 coordenadores, o neurocientista Miguel Nicoleles e o ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Lula, o físico Sérgio Rezende. Então, nós tínhamos reuniões, né, incessantes, né, correntes, e produzimos 24 boletins científicos. Todos eles estão disponíveis na página do Consórcio de Governadores do Nordeste. Esses 24 boletins eram entregues aos governadores, e é por essa razão que muitos governadores, escutando a ciência, sendo orientados pela ciência, no Nordeste, nós ultrapassamos esse problema com o menor nível de impacto em termos de mortes e também de consequências. Isso foi a ciência brasileira e especialmente nordestina. Está aí. E com essas 2 maravilhosas informações, essa informação histórica, contextualizando, puxando aí para algo que está nas telas dos cinemas atualmente, e essa outra, agora referente à Covid também, a gente encerra este segundo bloco. Está faltando política um pouquinho, né? Já já a gente toca nesse assunto. Já já. Mas o que será que é feito com essa taxa de bombeiros? Bombeiros da Emergência, boa tarde. Nesse exato momento, mulheres e homens do Corpo de Bombeiros estão de prontidão para atuarem onde houver vida em perigo. Sua contribuição com a taxa de bombeiro é revertida integralmente para a eficiência desse serviço.
Agora eu entendi. Faça sua parte e pague sua taxa de bombeiro. Sempre que precisar, você pode contar com o Corpo de Bombeiros. Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica, vamos contar como é feita a manutenção dos imóveis do patrimônio histórico nas áreas de desocupação e monitoramento. Atualmente, 20 imóveis possuem alvará para a realização das obras e metade delas estão em andamento. Profissionais especializados fazem esse trabalho, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Antes do início de cada obra, os imóveis são detalhadamente analisados e os especialistas também definem os planos de escoramento e recuperação das fachadas. Detalhes sobre esses imóveis estão sendo catalogados, junto com registros feitos com escaneamento a laser e informações históricas. Outras ações serão definidas com a participação da sociedade e comunidade acadêmica. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último mesmo, né? Como a gente sempre coloca, as entrevistas rendem graças aos entrevistados, que a produção do Com a Palavra tem o cuidado, preza por ter aqui, dá um trabalhinho, segundo o pessoal, mas vocês veem que o retorno é significativo em respeito a você, que merece este padrão de discussão. Aí, por isso, sempre a gente coloca, né? Quando chega no final, a gente realmente lamenta um pouquinho. Aí você vai dizer, então ande mais rápido, fale menos e pergunte mais para o entrevistado, para render do entrevistado. Pois é. Aí uma última contextualização, e agora sim a gente entra no âmbito político, que é a seguinte, para que a gente mencionou questão atual e tudo, uma que está bastante em redes sociais, uma menção a alguém bem influencer também, que é o astrofísico Neil deGrasse Tyson, que ele cita essa questão numa palestra dele, aí menciona o que se sabe sobre o Brasil, praias, biquíni e tudo mais, aquela coisa. E aí ele lembra que é uma das mais pujantes indústrias, a terceira maior indústria aeroespacial do mundo. E cita que, olha, muitos de vocês aqui que estão na plateia, nas viagens regionais que vocês fazem nos Estados Unidos, Canadá, aqueles voos regionais, locais lá, muito provavelmente é num avião, num modelo produzido pela Embraer, aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. E aí, com essa colocação, eu entro finalmente no âmbito político. Eu perguntei a concepção, a assimilação da ciência pelo povo, e agora eu perguntaria, no âmbito político, isso não faz, na prática, não faz muita diferença não, né? E ainda mais no tipo de eleição que a gente vai ter, que serão as eleições municipais, em que o que se quer é transporte, cumprindo horário, rua com saneamento, pavimentação, essas coisas. Esses temas, infelizmente, estão num extrato muito distante do que será debatido, ou não? Não, você tem razão, Felipe. Eu acho que esses temas, ciência, tecnologia, não é só no Brasil. Eu acredito que o ambiente de discussão desse tema está fora do cotidiano mais popular e do cotidiano, assim, das demandas da sociedade. Com desculpa da interrupção, só para não deixar a tradição do entrevistador de interromper o entrevistado, que é a tradição aqui no Com a Palavra, a gente vai precisar de outra pandemia para o povo assimilar isso. Talvez a pandemia tenha realmente colocado a ciência no centro da discussão. Isso é importante. Mas o problema é que o Brasil, um país subdesenvolvido como o nosso, com muitas carências ainda, é claro que o debate cotidiano das pessoas, ela fica muito mais voltado para a solução dos problemas mais imediatos dela. Então isso é natural. Saúde, educação, saneamento básico, emprego, principalmente emprego e renda, são os temas que dominam o debate político, e especialmente antes das eleições, não é? No caso da ciência, tecnologia e inovação, eu acho que tem além de problemas como a pandemia nos mostrou que a ciência é importante, há um outro aliado nosso,
para que essa discussão ela entre mais, penetre mais na população brasileira, que é o papel hoje das tecnologias na geração de empregos de boa qualidade. Porém, as tecnologias elas não caem do céu, elas não dão em árvores, elas são desenvolvidas com muito conhecimento científico e técnico. Então, a formação de jovens, a compreensão dos jovens agora de que conhecimento é importante, de que pesquisa é necessário, isso começa a penetrar numa camada maior da população e a ciência passa a ter seu dedinho de prosa com a população. Aquele apelo que pode até soar como algo de terror mesmo, mas que tem uma base, a gente vê muito isso em alguns artigos, inclusive também em vários espaços aí. O ChatGPT, a inteligência artificial pode tomar o seu emprego na hora de... Isso aí pode ser um apelo significativo para trazer esse debate para o âmbito político, eu digo, da parte do cientista. Porque, veja, Felipe, por exemplo, uma área que é muito difícil para a maioria dos jovens brasileiros, matemática. Mas a matemática ela é a espinha dorsal da inteligência artificial. Os algoritmos, é matemática pura. Então, o ChatGPT, o Instagram, por exemplo, todas essas plataformas hoje, elas têm inteligência artificial inserida na sua política de relacionamento com o povo, com a população. Então, a própria física também, a física é um elemento extremamente importante hoje, para você compreender os fenômenos das mudanças climáticas. Então, aquilo que está afligindo boa parte da população brasileira e mundial, a sociedade está compreendendo que por trás dela tem muito conhecimento científico, técnico, e ela precisa saber o que é isso. Então, como eu falei, emprego, mudança climática, inteligência artificial, tudo isso envolve ciência. E isso vai penetrando na população, vai digamos assim, convencendo ela de que os seus filhos, as próximas gerações, precisam estudar mais. Didática seria um caminho para esse estímulo, porque, falando por mim até, eu aprendo às vezes muito mais indo a uma sessão de cinema num filme que fala interessante do que numa aula convencional. A didática que não se teve, muita gente comenta assim, se a gente tivesse física, matemática do jeito que se coloca, por exemplo, até em redes sociais, se aprenderia muito melhor. Eu não só falaria em didática, mas especialmente em programas e políticas de popularização da ciência. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui em Alagoas, nós lançamos pela Fundação de Amparo à Pesquisa, Governo do Estado, um edital para 1.000 bolsas de iniciação científica para estudantes do ensino médio da escola pública, envolvendo 110 projetos. Felipe, são 110 projetos, 1.000 bolsistas, e sabe quantos voluntários, quantos estudantes estão como voluntários dentro desses projetos? 1.320. Veja, a necessidade, a sede do jovem em estar engajado num programa de iniciação científica. Esse jovem que sai do ensino médio, ele já vai para a universidade, ele já tem a linguagem da ciência, ele já tem o reconhecimento da importância da ciência. Então, esses programas de popularização da ciência permitem com que, desde seus mais ou menos 14, 15 anos, comece a projetar e construir um projeto de vida que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no cotidiano. A perspectiva de ampliação do número desses editais? Sim. Agora mesmo a gente já está preparando o ano de 2024 para mais 1.000 bolsas de iniciação científica. Na verdade, são 1.000 bolsas de iniciação científica, mais 250 no programa Grêmio que Cria, que são bolsas da mesma modalidade, só que para aqueles que fazem parte dos grêmios e que trabalham em temas voltados a dificuldades da primeira infância, ou seja, dificuldades que afetam as famílias, que têm crianças, têm bebês ali na sua fase da primeira infância, que vai desde o feminicídio, passando pela questão da violência na escola, violência familiar, ou seja, os temas que envolvem famílias que estão incluídas dentro da primeira infância,
é motivo de estudo desses 250 bolsistas que estão dentro do programa Grêmio que Cria. A gente falou da população. E remetendo ao tema aqui do programa, que é política, a gente ir falando da próximo encontro do brasileiro com esse momento de política, que são as eleições de 2024, são as eleições municipais. A gente vai falar de um personagem importante nesse processo. Entre o povo e o âmbito governamental, a gente tem aí o prefeito. Sim. De que forma inserir esse gestor nesse processo aí? Ou eles já estão... ele já tem essa concepção, ou a maioria ainda tem aquela ideia, não, eu vou prover aquilo que tem, vou garantir o meu, vou usar aqui um termo meio forte, meu curral eleitoral, mas manter o status quo. Não tem. Muito, não. Eu acho que ainda essa discussão no nível municipal está muito ainda pobre. Por incrível que pareça, nós temos aqui em Alagoas uma Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela fica em Traipu. E estão fazendo um programa, estão fazendo uma gestão muito interessante. Em Traipu, só uma, com Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Municipal. Não é? No âmbito da capital, nós temos um Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nos últimos anos tem se reunido praticamente muito raro, e não temos uma política de Ciência, Tecnologia e Inovação municipal. Não temos. E além de que seria muito importante, por quê? Porque a cidade de Maceió já tem um nível de problemas estruturais que a ciência, a tecnologia e a inovação poderiam dar soluções importantes. Seja desde a questão ambiental, passando pelo saneamento básico, passando também pela questão de implantação de ações dentro da perspectiva de cidades inteligentes, né? Que poderia permitir uma melhor gestão da cidade. Então, infelizmente, ainda vamos ter que percorrer um longo caminho para que esse debate ele possa ficar mais amadurecido. Só para a gente encerrar, o senhor se proporia ou instaria alguém a colocar esse assunto em debate nas eleições do ano que vem? Claro, é um tema importante. Se nós moramos na cidade, nós temos que pensar em como melhorar as condições de vida nossa. Estamos abertos para a discussão. Professor Fábio Guedes, presidente da FAPEAL e coordenador da Câmara Técnica de Fomento ao Conhecimento do Consórcio Nordeste de Governadores, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Felipe, e eu estou à disposição para, em outras ocasiões, a gente se encontrar novamente e bater esse papo muito substancial para que possamos contribuir com nossa população. Da nossa parte, nós aqui agradecemos e muito também. Sucesso. E a gente vai ficando por aqui. Como você sabe, a gente sempre costuma deixar para refletir. Que, como já fiz de outras vezes, vou repetir que a gente trouxe. Não tenho pudor nenhum em repetir quando merecem ser repetidos. Ainda mais quando é algo que se refere ao tema, como foi aqui, o da nossa entrevista, do autor da famosa Cogito Ergo Sum. Penso, logo existo, mas o pensamento é outro. Daria tudo o que sei por metade do que desconheço. René Descartes. Até.